Mas hoje a gente vai falar de eletrocardiograma e arritmias, tá? Então, da mesma forma que a aula de ventilação, a gente vai falar boa parte da aula sobre como interpretar o eletro, aí depois a gente vai jogar um monte de arritmia aqui para a gente interpretar tudo que a gente aprendeu. E já ir aprendendo em conjunto as arritmias. Óbvio, eu não vou falar de tratamento, de causa, né, origem, essas coisas todas, de todas as arritmias, mas a gente vai soltando aí uns pontos em cada uma. Então, para começar, vamos gastar um tempo aqui para entender essa parte que puxa muito lá da física, né, um pouquinho do ensino médio, que é vetores e eixos. Isso daqui é extremamente importante para a gente aprender a interpretar eletrocardiograma, tá? É a mesma coisa que você aprender a falar uma língua, isso daqui. Importante de tudo, vamos entender aqui, ó, o que é um eixo? O eixo sai de um canto e vai para outro, certo? Todo eixo a gente consegue projetar um vetor. Então, todo vetor, para ele ter uma intensidade, uma direção e um sentido, ele tem que ser projetado em um eixo. Eu nunca lembro o que é sentido e direção, mas entendam que esse vetor aqui, ele está na horizontal, certo? Ele está deitadinho aqui, e ele está paralelo a esse eixo. E esse vetor aqui, ele está indo para a direita, cujo lado, né, da esquerda para a direita aqui no eixo, é o lado positivo. Então, se o meu vetor sai da esquerda para a direita, ele tem o sentido, ele tem o valor dele é positivo. Se ele tivesse esse mesmo vetor, só que horizontal, paralelo, só que para a esquerda, ele estaria negativo na hora que fosse projetado. Então, quando eu projeto esse vetor aqui, eu tenho a interpretação da melhor representatividade que ele poderia ter, né? Porque ele está justamente completamente aqui, ó, paralelo ao eixo, tá? Então, eu consigo projetar toda a intensidade desse vetor nesse eixo aqui pré-determinado. E uma vez que esse vetor ele projetar de forma completa aqui nesse eixo, ele está indo para a mesma direção e no mesmo sentido, ele tem um valor positivo. Então, se eu pudesse transferir a intensidade desse vetor de uma forma elétrica, né, de uma forma, vamos dizer assim, de força, para um traçado, eu poderia representar com uma onda muito positiva. Né? Isso daqui seria a melhor representação positiva desse vetor nesse eixo. Nesse vetor aqui do lado, vamos dizer que a gente tem o mesmo traçado aqui do eixo saindo da esquerda para a direita, só que esse vetor aqui está perpendicular. Então, na hora que você projeta, é a pior projeção que tem desse vetor nesse eixo aqui. É a pior projeção que ele poderia ter, porque a projeção dele está em uma linha perpendicular, ele só é representado por um ponto. Tá? Então, ele está extremamente mal representado nesse eixo. Tá? Então, se eu pudesse projetar a intensidade desse vetor, por mais compatível que seja esse tamanho aqui dele, nesse eixo ele está muito mal representado. Ao contrário desse vetor AB aqui primeiro, que está muito bem representado, a melhor representação dele. Então, meu traçado, né, se eu pegasse a intensidade desse vetor e transformasse ele em um traçado, ele não teria traçado nenhum, porque ele é péssimo representado, ele é a pior representação que ele tem. Aí, podia ter até um sinal isoelétrico, assim, um tracinho para cima e para baixo, certo? Também é como se fosse uma faíscazinha. Mas muito ruim, muito mal projetado nesse eixo. Então, se a gente pegar exemplos, né, vamos botar agora o contrário aqui. Ó. Esse vetor sai do negativo para o positivo, tá? Ele vem para cá. Eu tenho aqui 5 vetores, o vetor Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezinho. Se eu pegar o vetor A, ele está muito bem representado, porque ele está numa condição paralela ao eixo. E ele está indo do negativo para o positivo. Então, é a melhor representação que esse vetor poderia ter, é exatamente nesse eixo daqui. Então, se eu fosse transformar essa intensidade em um traçado, ele seria muito bem representado de forma positiva. Ao contrário do Bzinho, que por mais igualzinho que ele seja do mesmo tamanho do A, ele já está menos representado do que A nesse eixo daqui. Então, se eu projetar esse vetor aqui para baixo, nesse eixo ele tem uma carga, né, entre aspas, uma intensidade menos representada. Então, ele teria uma curva positiva, mas com menor intensidade. Tá? Então, notem que ele ainda é positivo, uma vez que ele sai do lado direito e vai para o lado esquerdo, mas com menor intensidade, uma vez que ele está mal projetado, ele está inclinado. Já o vetor C é muito semelhante a esse caso, esse segundo caso que a gente viu. Ele é do mesmo tamanho do B, do mesmo tamanho do A, mas nesse eixo ele está péssimo em relação à sua projeção. Então, nesse eixo aqui, o vetor Czinho, ele está muito mal representado. Se a gente fosse traçar, ele seria um traçado isoelétrico, né? um traçado em linha reta.
Já na letra, no vetor Dzinho, ele é muito semelhante ao vetor B, só que ele está indo aqui, ó, se a gente entender bem, olhar bem, ele está indo da esquerda para o lado direito. Então, continua mal representado que nem o vetor B, só que ainda vai com uma carga negativa, porque ele sai do lado oposto ao que o eixo está indo. Então ele é pouco representado e agora com uma carga negativa. E o vetor Ezinho, para a gente finalizar, é igualzinho ao vetor A, só que ele está paralelo e ao contrário do vetor A. Então ele sai do eixo, né, do lado positivo e vai para o negativo. Então nesse eixo, o vetor Ezinho, ele é extremamente bem representado, mas com carga negativa, certo? Notem que o vetor Azinho é extremamente bem representado com carga positiva e o vetor Ezinho para baixo. Então, o que é que vocês têm que entender desse slide? Para ler eletro, para interpretar bem o eletro, eu tenho que saber muito bem para onde está indo cada vetor e que cada vetor tem uma projeção diferente se eu mudar os eixos. Então, um mesmo vetor, ou seja, o meu vetor, esse primeiro aqui, ó, de AB, ele é muito bem representado nesse eixo, mas se eu pegar o mesmo vetor e colocar em um eixo que seria perpendicular a esse x linha, vamos dizer que ele tivesse aqui em pé, ele seria extremamente mal representado, ele estaria mais ou menos igual a esse segundo caso aqui. Então, um mesmo vetor tem representações diferentes em diferentes eixos. Tá? Isso é a mágica da interpretação do eletrocardiograma, porque o eletrocardiograma, a gente pega o mesmo vetor resultante, seja ele saindo do átrio, seja ele saindo do ventrículo, seja ele o eixo resultante átrio-ventricular, mas a gente interpreta ele em 12 derivações, certo? Em 12 eixos, que a gente vai chamar de derivações. Dessas derivações, a gente vai ter as derivações verticais, que a gente vai chamar de D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Essas derivações são formadas de acordo com aqueles eletrodos que a gente coloca no paciente, então a gente coloca nos braços do paciente, a gente coloca nas pernas. Eles têm a capacidade de fazer uma derivação aumentada, então é como se ele saísse do centro para a lateral, para outra lateral e para baixo. E tem um ponto neutro aqui no pé direito, enfim, é mais vamos dizer assim, a parte elétrica aí do funcionamento do eletrocardiógrafo. Mas a gente tem que entender que, olha os eixos que estão sendo formados. D1, por exemplo, ele sai da direita do paciente e vai para a esquerda do paciente. Então, se eu tivesse um vetor que saísse do braço direito e fosse para o braço esquerdo, era o vetor que melhor, era o eixo que estaria melhor representando esse vetor, seria justamente D1. Agora, se eu pego e coloco esse mesmo vetor que sai do braço direito e vai para o braço esquerdo e projeto ele na derivação AVF, que está indo do centro para baixo, esse vetor estaria muito mal representado, porque ele é perpendicular ao eixo. E aí a gente começa a fazer as interpretações nos outros vetores. Por exemplo, esse mesmo vetor aqui, ele estaria positivo aqui em D2, mas estaria negativo em D3, porque já vai ao contrário. Ele estaria negativo em AVR, porque vem para cá, e ele estaria positivo em AVL, que vai para lá. Só que com menos cargas, com menos representatividade do que D1, porque D1 é a paralela que ele está sendo projetado. Então a gente vai ter exemplos disso mais na frente. Essas são 6 derivações verticais e a gente tem 6 derivações horizontais, formando as 12 derivações que a gente lê no eletrocardiograma. As 12 derivações horizontais, elas são aquelas V1, V2, V3, V4, V5, V6, e elas são colocadas aqui, os eletrodos eles são colocados aqui na borda external, no quarto espaço, do lado direito, do lado esquerdo do externo. O V4 é colocado aqui no quinto espaço, já perto aqui do ápice do coração. O V3 é colocado entre V2 e V4. V5 e V6 aqui nas linhas axilares, a média e a anterior e a média. Então, a gente consegue interpretar bem toda uma circunferência do coração. Imaginem que, se eu consigo enxergar bem, porque eu tenho eixos sendo formados do centro para frente, para V1, V2, V3 e até V4, e eu tenho eixos formando do centro para a lateral, eu tenho como interpretar caso um vetor vá para trás. Porque se ele for para trás, quem é que vai ser negativo? Vai ser V1, ele está indo aqui para trás. Se ele for extremamente para a coluna espinhal aqui do paciente, vamos dizer que tem uma carga elétrica indo lá para trás mesmo, de fato para as costas, ele vai ser negativo em V2, talvez em V3. E se o vetor estiver indo lá para a direita, o que é extremamente incomum, mas se ele estiver indo para a direita, ele vai ser negativo em V6, negativo em V5.
Então, só de colocar essas derivações horizontais aqui na frente e numa lateral, eu consigo enxergar bem caso o vetor esteja indo para a direção contrária aqui para o lado direito ou para as costas. Né? Mas, claro, né, aqui, por que a gente coloca aqui? Porque o coração está muito mais perto da parte anterior e da parte esquerda. Se eu quiser colocar e interpretar se o vetor está indo aqui para trás, o ideal é que eu coloque aqui, né, por exemplo, V7, V8, V9, tá? Que eu coloque eletrodos aqui atrás para pegar melhor essas cargas, né, para interpretar melhor. Mas dá para interpretar? Dá para interpretar. Tá? Uma vez que a representação do vetor ela vem negativa nessas derivações. Se ela vier positiva é porque está indo para frente, para as laterais esquerdas, certo? Então, quando eu pego aqui as derivações do ECG, as 6 derivações verticais e horizontais, elas são representadas por um eletrodo aqui no braço direito e no braço esquerdo. Lembrar que esse eletrodo não precisa estar no ombro, né, que é bem menos comum. A gente pode botar o eletrodo aqui no braço, transmissão de eletricidade vai vir normal. Na perna direita, na perna esquerda, e os 6 vetores também, as 6 derivações, desculpe, na região anterior e lateral esquerda. E aí eu formo, né, o círculo de Einthoven e eu formo as derivações verticais. Eu vou dar um exemplo desse círculo daqui a pouco, né? Mas se eu juntar todas aquelas derivações verticais, eu tenho aqui, ó, D1 indo para a esquerda, 60 graus de D1 eu tenho D2 vindo aqui para baixo, 60 graus de D2 eu tenho aqui D3 indo para baixo e para a direita, certo? No meio de D2 e D3, formando aqui, né, um 90 graus com D1, eu tenho AVF, que vai literalmente para baixo. E nos últimos intervalos que sobram, eu tenho AVL indo para a esquerda, para cima, e AVR indo para a direita, para cima. Tá? Bem fácil de montar o ciclo de Einthoven, é só fechar ó, D1, 60 graus, D2, 60 graus, D3. AVF aqui no meio, e o que sobra, os intervalos eu puxo AVL para a esquerda, AVR para a direita. Aqui eu tenho as derivações horizontais, tá? E aqui, por exemplo, eu tenho já uma projeção de um vetorzinho aqui, ó. Esse vetor ele não é paralelo a V1, mas ele é o eixo que melhor representa, então ele está muito bem representado em V1. Em V2 ele já puxa um pouquinho para ficar mais próximo aqui, sei lá, 45 graus, está mais próximo aqui do perpendicular, então ele já começa a perder força. V3 ainda está um pouquinho aqui, né, em direção, no sentido, ou é direção, não sei, para V3, então ainda ele é positivo. Em V4 ele já fica bem perpendicular, então essa linha aqui isoelétrica, ela sobe e desce, ou mesmo seria uma linha reta, né, que não tivesse representação. E já V5 e V6, ó, que eles vão aqui para a esquerda, esse vetor está puxando para a direita. Né, então ele já começa a apresentar como carga negativa, muito maior, inclusive, em V6. Tá? Então, muito fácil de interpretar quando a gente entende que um vetor só ele é interpretado de diferentes maneiras, dependendo aí dos seus eixos que forem estudados. Tá? Então é isso que vocês têm que entender e interpretar no ECG, é justamente isso. É um vetor representado em vários eixos diferentes. Outros exemplos aqui, que isso daqui é o que tem que estar bem consolidado, é aquele exemplo lá que eu falei. Um vetor aqui que é muito bem representado em D1, está aqui na linha horizontal, indo para a direita, desculpe, né, para a esquerda, né, no caso do círculo de Einthoven, na direita aqui na foto, mas na esquerda do paciente ele está extremamente bem representado em D1. Em AVL e em D2 ele vai estar representado de forma positiva, mas não tão bem quanto D1. Já em AVF ele está perpendicular, então fica isoelétrico, né, uma linha reta, e aí se eu puxar em D3 em AVR ele já vai para o outro lado, né, para o outro extremo. Então ele já fica mal representado e assim mesmo, e assim mesmo com carga negativa. Vamos puxar agora um vetor aqui para AVF, o contrário, né? Então D1 aqui perpendicular eu tenho uma linha reta, AVF o melhor representado. Se eu tenho aqui D3 e D2 que também estão indo para baixo, né? Mas esse vetor, na hora de projetar, ele não fica paralelo, então ele é menos representado do que como ele é representado em AVF. E se eu olhar para AVL e para AVR, eu tenho cargas negativas, uma vez que a AVR e a AVL estão indo lá para cima e esse vetor está indo aqui para baixo. Tá? E também não está totalmente bem representado, uma vez que ele está inclinado em relação a esses eixos. E aí, para finalizar, eu tenho esse vetor aqui, que é um dos vetores talvez mais importantes que a gente tenha para interpretar. Tá? Então eu vou mostrar para vocês o porquê.
Mas esse daqui é um dos vetores que vocês mais têm que entender. Então, de todos aqueles eixos aqui, ó, aqui seria um paciente, né, que a gente pode chamar ele de brevilíneo. É um paciente mais baixinho, gordinho, certo? Que o coração está bem deitado. Aqui é um paciente que seria longilíneo, né, um paciente alto, magro, muito esticado, o coração dele está em pé. Mas esse paciente aqui é o que puxa mais para o habitual. Né? Não vou dizer que é normal, mas puxa mais para o habitual. É a curva de Gauss, né? Vamos dizer assim, está mais frequente aqui, porque é o paciente que tem uma representação meio inclinada, né, do lado direito de cima para o lado esquerdo para baixo. A gente vai entender o porquê, tá? Mas ó, D1 ele é mal representado, então positivinho. Em AVF também é mal representado, mas positivinho. Em D2 ele é muito bem representado. Ele não é o melhor eixo para representar. Notem que ele não está paralelo a D2. Mas da mesma forma que em D2 ele está muito melhor representado do que AVF e D1, em AVR ele também está muito bem representado, vamos dizer que quase que na mesma proporção, porque está aqui no meio, só que de forma negativa. A AVR aqui ele é quase o mesmo tamanho de D2, só que para baixo, né? Negativo. Em D2 aqui ele está positivo. Em AVL ele puxa um pouquinho de nada para positivo, quase isoelétrico, uma vez que D2 é perpendicular a AVL e ele está quase extremamente bem representado em D2, então aqui ele passa quase em linha reta. E em D3 também é a mesma situação. Se a gente puxar aqui AVR, é o perpendicular de D3. Então ele puxa um pouquinho de nada para positivo, uma vez que ele também está indo para baixo, mas quase totalmente mal representado. Né? Se ele tivesse aqui em AVR, ele estaria extremamente bem representado aqui e linha reta aqui em D3. Tá? Por que eu disse que esse daqui é o vetor mais importante que a gente tem que entender? A gente tem que pensar aqui nos vetores elétricos que existem no coração. O normal, né, o habitual de acontecer, é o nó sinusal dar início a uma despolarização do átrio. Então, se eu tenho uma despolarização atrial, o nó sinusal ele costuma estar aqui, ó, na região superior direita do átrio direito. Então, se esse ponto aqui vai ser o ponto de origem, todo o estímulo elétrico vai passar célula a célula de um átrio direito ao átrio esquerdo. Então, note que o primeiro vetor formado, ele sai da ponta direita, aqui de cima, e vai até a pontinha esquerda, lá do outro átrio. A gente chama isso de vetor resultante atrial. Então, esse vetor atrial, que vai ser representado pela onda P no ECG, ele tem que ser positivo em quais derivações? Em D1, que ele está praticamente bem representado, seria aqui ele deitado aqui na horizontal para a esquerda. Ele tem que ser positivo em AVF, porque de certa forma ele sai aqui de cima e desce, então ele tem que ser positivo em AVF. E ele tem que ser positivo também em D2, né? Por mais que ele seja inclinadinho, assim, não esteja bem representado em D2, esteja mais representado em D1, mas ele também puxa positivo para cá. Né? Então em AVF, D2 e D1, a onda P ela tem que ser positiva. Por isso que para a gente chamar um ritmo sinusal, a gente tem que ter onda P positiva em D1, D2 e AVF. Justamente por causa desse vetor resultante que sai da pontinha direita aqui do átrio direito e vai até a ponta esquerda do átrio esquerdo. Tá bom? Outra coisa importante é que existe uma pausa, né, nessa condução elétrica que vai célula por célula de um átrio ao outro, existe uma pausa e não faz com que esse estímulo elétrico ele passe direto para os ventrículos. Essa pausa ocorre porque tem um trígono fibroso que separa aqui os átrios dos ventrículos. E o único local que esse estímulo elétrico vai poder passar é pelo nó AV. Então esse nó AV ele trava um pouco esse estímulo elétrico que vem célula por célula e ele dispara de forma eficaz, rápida e uniforme depois esse estímulo elétrico para os ventrículos pelo feixe de His e pelas fibras de Purkinje. Então essa pausa, né, esse estímulo elétrico que não passou direto célula por célula do átrio para o ventrículo, ele é bem representado pelo intervalo PR. É justamente esse atraso que ocorre no ECG, que não tem atividade elétrica sendo transmitida. Só que depois, o nó AV, que junta o estímulo elétrico do átrio para o ventrículo, manda esse estímulo elétrico de forma rápida, uniforme,
bilateral para os dois ventrículos, né? Porque tem fibras o quê? Especializadas. Notem que essa transmissão não é mais célula por célula, então não passa de forma lenta. A onda P ela é lenta se comparar com o complexo QRS. O QRS ele dura ali, ó, 2 quadradinhos no máximo que a gente vai ver. O onda P demora ali uns 3, 4 quadradinhos. Então, o complexo QRS, que vai estar representando aí a despolarização ventricular, ele sai aqui do meio, né, do coração praticamente, que é onde está o nó AV, e vai até a pontinha aqui do ventrículo esquerdo. Como ele tem muito mais massa do que os átrios, se eu pegar uma representação vetorial da despolarização completa do coração, seria do nó sinusal até a ponta do ventrículo esquerdo. E quem é que representa bem essa seta aqui? Olha esse vetor aqui, resultante. Isso que a gente vai chamar de vetor resultante. É de onde sai a primeira despolarização até a última despolarização. Quem é que melhor representa esse vetor? A imagem aqui já está quase na mesma direção, é D2. Por isso que esse vetor aqui, ele é muito bem representado em D2, porque o vetor resultante cardíaco, ele é formado dessa forma aqui, né? desse jeito. Então, no eletrocardiograma, a gente sempre quer ver quem? O D2 longo, porque é o eixo que melhor representa, na maioria das vezes, o vetor resultante cardíaco. Tá? Por isso que existe lá o D2 longo no eletrocardiograma. E por falar em eletrocardiograma, a gente já viu todos os vetores que são formados no coração, e a gente já viu a importância desses vetores serem interpretados nas 12 diferentes derivações. Então a gente já sabe como formar as 12 derivações e quais são os principais vetores que a gente tem que estudar em cada uma dessas derivações, para eu saber exatamente para onde ele está indo, né, e qual é a sua representatividade, ou seja, qual é a força que tem em cada uma dessas derivações. Entendido isso, agora eu tenho que interpretar, né, eu tenho que entender como é que funciona o traçado, como é que funciona o eletrocardiógrafo. Então, o eletrocardiógrafo, a gente tem uma folha padronizada, né, do traçado, que vai trazer quadradinhos, né, um desenho quadriculado. Todo quadrado tem os lados iguais, então cada lado desse aqui tem 1 milímetro. Então tem 1 milímetro para cima, 1 milímetro para o lado. Por padrão, prestem atenção nisso, por padrão fica definido, cada quadradinho desse vai ter um desenho de forma desenhada em uma velocidade 25 milímetros por segundo. Logo, eu quero dizer que a cada 25 milímetros, ou seja, 25 quadradinhos, eu tenho o que está se passando em 1 segundo de despolarização cardíaca. Então, se eu contar aqui 5 quadradinhos, eu formo o que a gente vai chamar aqui de quadradão, certo? Que são linhas mais grossas que separam os quadradinhos. Então, a cada 5 quadradinhos, eu tenho um formato aqui de 5 milímetros por 5 milímetros. Então, eu tenho um quadradão de 5 milímetros. Se eu pego 5 quadradões, né, eu vou ter 25 quadradinhos. Então, 25 quadradinhos, que são, por padrão, representado em uma velocidade, então é desenhado neles 25 milímetros por segundo. Se eu pegar 25 quadradinhos, eu tenho o que está acontecendo no coração durante 1 segundo. Então notem que é muito quadradinho, né? Uma folha muito grande para dizer o que aconteceu em 1 segundo. Tá? Lembrem que o nosso coração bate aí uma média de 70, 75 vezes por minuto. Tá? Então, se eu pegar aí 25 vezes 60, era um rolo de papel higiênico enorme, né, para a gente interpretar o que estava acontecendo em 1 minuto. E com certeza bateria aí, dependendo da frequência, bateria em torno de 75 QRS. Né? E na parte vertical, a gente tem a voltagem, ou seja, o quão forte esse eletrodo está captando essa transmissão elétrica. E aí, por convenção, também a cada 10 milímetros eu tenho 1 milivolt. Logo, 1 milímetro é 0,1 milivolt. Tá? Um quadradinho desse aqui, um lado desse aqui, seria a representação de 0,1 milivolt. E aí, fazendo as contas, né, se eu pegar essa velocidade padrão aqui, se eu fizer as contas, eu tenho o quê? A cada quadradinho desse, eu tenho 0,04 segundos, e um quadradão que tem 5 quadradinhos, é só multiplicar 0,04 vezes 5, que dá 0,2 segundos. Tá? Então,
Sabemos que a onda P é o resultante, né, daquele vetor atrial que sai da ponta do nosso sinusal ali de cima do lado direito e vai até a pontinha do lado esquerdo, né, lá na parte de baixo. Então essa é a resultante da despolarização atrial. O QRS é o vetor resultante da despolarização ventricular, que é rápida, uniforme, né, de forma constante, uma vez que atrasou um pouquinho aqui pelo intervalo PR. O intervalo PR não é um intervalo que é da onda P para o QRS, certo? É o intervalo todo aqui, desde o início da onda P até o início do QRS. Aqui a gente tem o segmento ST e a onda de repolarização ventricular, que é formada pela onda T. Existe repolarização atrial? Existe, mas cai aqui no meio, ela nunca é vista. Então, ó, outra coisa importantíssima aqui é que esse traçado aqui bonitinho de livro que a gente está acostumado a ver, por que a gente vê onda P positiva, QRS bem positiva, onda T positiva? É porque esse traçado aqui, a gente subentende que ele está sendo visto no eixo D2. Tá? Se eu pegar esse mesmo traçado e jogar de cabeça para baixo, eu posso muito bem dizer que esse paciente tem tudo normal com ele e o traçado está super bem representado, porque ele pode ter uma derivação, né, que está sendo... esse vetor ele pode estar sendo jogado na derivação AVR, que é praticamente o contrário de D2. Então, se eu pegar uma onda P muito negativa, um QRS muito negativo e uma onda T negativa, não quer dizer que esse cara está errado, tem desvio e qualquer coisa. Quer dizer que talvez esse traçado esteja sendo lido no eixo AVR, que é justamente o contrário praticamente de D2. Tá? Então, não existe... tá tudo positivo, ele está lindo. Tá tudo negativo, ele está feio. Não existe isso. Lembrem que cada vetor desse é representado de uma forma diferente, dependendo do eixo que a gente está observando. Beleza até aí? Então, apresento-lhes esse eletrocardiógrafo. Esse daqui é um dos modelos que existem. Aqui a folhinha quadriculada. Aqui a gente nota que, independente da marca, enfim, do tipo, ele geralmente vai ter isso aqui, ó, o ganho. Tá? O ganho normal aqui, que vai ser o padrão, que é justamente aquele ganho referente a 10 milímetros a cada 10 milímetros representando 1 milivolt, então 0,1 milivolt por milímetro. Aqui a velocidade em milímetros por segundo, que o padrão é 25 milímetros por segundo. E aqui o modo automático, ele captando aqui, esse daqui ele não está, ele mostra em vermelho o que é que está faltando, enfim, isso daqui foi só para eu mostrar na hora lá, não sei como é que estava posicionado no paciente. Então, o que importa é vocês entenderem que existe isso daqui, principalmente o ganho e principalmente aqui a velocidade. Todos eletrocardiógrafos vão ter isso daqui, tá? E aí a gente vem um zoom, tá? Para vocês verem melhor. Pronto, tá aí, todo mundo viu. E a gente vê o que é que a gente vai analisar. Vocês já sabem o que é vetor, vocês já sabem que todo vetor tem que ser representado em um eixo, vocês já sabem quais são esses eixos que a gente vai ver, os 12 eixos que a gente vai ter que interpretar. Vocês já sabem todos os vetores que estão sendo criados, né, no coração na hora que ele despolariza. E vocês interpretarem aí quais seriam os melhores eixos, entre aspas, para ser o mais positivo e o mais negativo de cada vetor. Então, além disso, não é só ver isso. Né? Então, além disso, o que é que, eu quero interpretar ECG, eu quero laudar ECG e eu quero ser o monstro do ECG. A partir de hoje, minha tia perguntar o que é que eu tenho no ECG, eu sei responder. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber 5 coisas. Se vocês souberem 5 coisas, eu garanto que vocês provavelmente não vão deixar passar aberrações. Tá? Porque se vocês olham bem essas 5 coisas e não notam nada diferente tão assim no ECG, é porque provavelmente não tem nada de diferente. Tá? Quais são essas 5 coisas? Primeiro de tudo, frequência cardíaca. Para calcular a frequência cardíaca, existem algumas maneiras. Afinal, matemática, você chega em resultado 4, você pode chegar a 2 mais 2, 1 mais 3, tá? 8 menos 4. Você pode chegar por várias vias. Então, frequência cardíaca, você pode chegar por várias vias aqui também. Você pode contar quadradinho por quadradinho, tá? Então, você pega aqui, ó, 1.500 e dividir entre RR em milímetros, né? Ou seja, em quadradinhos, eu posso contar. Quadradão tem 5, então aqui tem 5, 10, 15, 20, 22 e aqui tem 1, 23. Então, seria 1.500 dividido por 23. Pronto, você bate aí quanto você quer, certo? Calculadora. Ou você pode contar, por exemplo, por linhas escuras, né? Cada linha grossa dessa daqui, ó, de uma para cá, se o outro QRS estivesse aqui, seriam 300 batimentos por minuto. Se o outro QRS batesse nessa segunda linha aqui, seriam 150. Nessa linha aqui seriam 100, nessa linha aqui seriam 75, nessa linha aqui seriam 60.
Não fiz a conta de 1.500 dividido por 23, mas eu tenho certeza que está entre 75 e 60. Então, sei lá, uns 70, 68 mais ou menos. Tá? Por que eu sei que aqui é 300, 150, 100, 75? Porque se eu pegar 1.500 e dividir por 5, dá 300. 1.500 dividido por 10, dá 150. Então, é só uma forma mais rápida, né, da gente contar. Muitas vezes o QRS ele vai cair em linhas mais grossas, então fica mais fácil de você contar, né, não sair contando quadradinho por quadradinho. O normal da frequência cardíaca é entre 50 e 100. Acima de 100 eu chamo de taquicardia, abaixo de 50 eu chamo de bradicardia. Essas bradicardias, taquicardias, elas podem ter um ritmo diferente do habitual. Então o ritmo habitual, ele é o ritmo sinusal, que como a gente viu lá na onda P, na formação da onda P, eu tenho que ter a onda P, na hora de representar nos eixos, ela estando positiva em D1, porque ela vai para a direita, talvez a melhor representação dela, né, em D1. Ela tem que ser positiva em D2, porque ela sai de cima e vai para baixo, né, para a esquerda, que é mais ou menos ali o que o D2 está fazendo. E ela, como sai de cima e vai para baixo, ela tem que ser positiva também em AVF. Então a onda P, para ela ser dita sinusal, ela tem que ser positiva em D1, D2 e AVF, porque ela sai do nó sinusal, que está lá no átrio direito, na parte de cima, e vai até a pontinha do lado esquerdo, né, formando aí o vetor de despolarização atrial. Mas não basta ter isso para ser um ritmo sinusal. Afinal, se eu tiver um bloqueio naquele nó AV, não passa nada para baixo, certo? E na hora que não passa nada para baixo, o ritmo ele não passa a ser mais sinusal. Né? O nó sinusal, por que ele manda no coração? Por que ele é o carro-chefe que vai ditar o ritmo do coração? Porque ele é quem despolariza mais rápido, certo? Então, as células atriais, elas despolarizam em uma média ali de 70, 68, 66, 60 batimentos por minuto. O nó sinusal é o que bate mais rápido. Então vamos dizer que o nó sinusal bate a 75. As outras células atriais estariam batendo em 70, 68. Então quem é que manda? Quem manda é o nó sinusal. Tem alguma célula no coração que bate mais devagar do que isso? Mais lento do que isso? Tem. O próprio a massa ventricular, as células ventriculares, eles também têm despolarização própria. Só que eles despolarizam a uma média aí de 30 batimentos por minuto, uma média de, sei lá, 28 batimentos por minuto. Então eles não mandam em nada, certo? Eles são controlados basicamente pelo ritmo que sai do nó sinusal. Agora, se eu tenho um bloqueio que não deixa passar as ondas sinusais para o ventrículo, aí o ventrículo vai bater no ritmo mais rápido que ele tem. Né, que pode ser 30, pode ser 32, pode ser 28, e a gente configura um ritmo agora não sinusal. A gente configura, por exemplo, um ritmo ventricular. Então, se eu tenho uma bradicardia, né, abaixo de 50 e com ondas que são caracterizadas por ritmo ventricular, eu tenho uma bradicardia ventricular. Se eu tenho ondas originadas, né, que a gente vai entender como é, originadas no ventrículo acima de 100, seria uma taquicardia ventricular. Certo? E por aí vai. Existem outros ritmos que a gente vai ver que não são sinusais, mas que têm origem atrial, né? Não são só por bloqueios. Então, para ser dito sinusal, onda P positiva em D1, D2 e VF, e todas elas têm que ser precedidas por QRS, ou seja, elas têm a pausa, mas elas passam para o ventrículo e dão origem a um complexo QRS, a uma despolarização ventricular. Perfeito? Terceira coisa que vocês têm que aprender e interpretar em todos os elétrons é o eixo elétrico resultante. Né? Então eu falei que o normal, o habitual, é estar ali próximo de D2, né? Entre D2 e AVR, né? Só que o AVR aqui de forma negativa, né? O lado dele negativo. Então estaria mais ou menos aqui. Mas é normal o cara ser longilíneo, então ele estaria mais puxado aqui para o 90. É normal dele ser brevilíneo, então estaria mais puxado aqui para o 0 grau. Então de forma geral o normal está aqui, ó, entre menos 30 e 90 graus. Se ele tiver desviado, o eixo resultante vai estar aqui, para o lado direito, né? Então ele vai estar desviado aqui para a direita. Se ele tiver o eixo elétrico desviado para a esquerda, ele vai estar jogado aqui para cima. E aí, de forma extrema, que muito provavelmente não é o eixo do paciente, isso daqui provavelmente é erro na hora de colocar os eletrodos, certo? Imagine que se eu coloco um eletrodo negativo de D1, né, que é para colocar no lado direito, o positivo é para botar no lado esquerdo. Se eu troco, aí a interpretação ficou contrária. Né? Então, isso daqui, provavelmente, 90% das vezes, vai ser
colocação errada dos eletrodos, tá? Viu o eixo resultante aqui com isso daqui virado para cá, provavelmente está trocado. Pode pedir para repetir o eletro e configurar lá. A gente vai aprender como é que calcula o eixo elétrico, tá? Então, a quarta coisa que eu quero que vocês aprendam é a morfologia e a duração das ondas. Tá? Então, a gente vai ver nos traçados como é que interpreta isso daí. Então, para falar do eixo elétrico, como calcular esse eixo elétrico, vamos pegar um elétron e vamos botar aqui o círculo de Einthoven para a gente interpretar. Primeira coisa que vocês matam logo é ver D1 e ver a VF. Se vocês enxergam D1 e enxergam a VF, vocês sabem se o vetor está para a direita ou se ele está para a esquerda, e você sabe se ele está para cima ou se ele está para baixo. Por exemplo, D1 é positivo. Se ele é positivo, ele está aqui para a esquerda. Sucesso. A VF está aqui, positivão. Então ele está para baixo. Sucesso. Certo? Por que sucesso? Porque ele está entre D1 e a VF. Ele está aqui entre 0 e 90 graus. Pronto. Isso daqui já me deixa muito feliz. Né? Se você quiser parar por aqui, pô, eu sou cirurgião, sei lá, porra, eletro. Pronto, isso daqui tá ótimo, tá massa, já pode fazer a cirurgia, tá tranquilo, certo? Então, aqui já tava bom demais. Agora eu sou clínico, né? O clínico tem que saber um pouco mais. Eu sou cardio, tem que saber de forma bem específica. Então, o clínico, ele tem que saber mais ou menos aqui, ó, está entre 0 e 30, 30 e 60 ou 60 e 90. Como é que eu vou ver? Eu vou dar uma olhada para D3 e para AVL, tá? Como é que primeiro o clínico ele vai fazer assim, ó, ele vai olhar para os outros negócios aqui e vai procurar quem? Ele é sabido, o clínico é manhoso. Ele vai procurar quem é que está menos representado, ó. Tá vendo aqui a AVL? A AVL está quase isoelétrico para difase, né? Aquela linha reta. Então se ele está quase linha reta aqui, ó, em AVL, o vetor resultante está quase perpendicular. Então eu diria que a AVL está por volta aqui de D2. Né? O cardio não, o cardio ele vai checar D3 e vai checar a VL. Se a VL, a VL está negativo, o vetor resultante está mais puxado aqui para baixo. Então, se ele está entre D1 e a VF está mais puxado aqui para baixo, ele está entre essa derivação, essa ou essa, certo? Essa daqui de 0,30 está excluída, não está aqui. Ele está entre a VR e a VF. E agora ele vai ver D3. D3 está muito positivo, então ele está mais puxado para cá também. Então, se a VL está puxado para cá e D3 está puxado para cá, então com certeza a derivação, né, o intervalo aqui de representação é entre 60 e 90 graus. Tá? Ah, não entendi nada. Tá bom, depois a gente vai treinar mais, mas o importante é que D1 está positivo, a VF está positivo. Então está entre aqui 0 e 90 graus. Sucesso, cirurgia liberada. Tá? Morfologia e duração das ondas. Lembrar que a onda P é a formação da despolarização atrial. Então, primeiro vem o átrio direito despolarizando, depois o átrio esquerdo despolarizando. É célula por célula. Né? Chega primeiro nas células atriais direita e depois nas esquerdas. Logo, se eu tiver um aumento de átrio direito, mais massa do átrio direito, ele vai puxar a onda P para ficar mais apiculada. Ao contrário de um aumento do átrio esquerdo, que vai deixar a onda P, a resultante dela, mais côncava. Desculpe, mais bicôncava, parecendo uma curvinha aqui do, sei lá, dromedário ou é camelo, não sei agora. Mas vai ter essas corcovazinhas. E ela vai ficar mais alargada, né? Ao contrário aqui da onda da despolarização atrial, com uma massa maior que vai ficar maior, né? A onda vai ficar com um tamanho maior. O intervalo PR, a gente tem uma forma, né, uma duração habitual do intervalo PR entre 0,12 e 0,2 segundos, ou seja, entre 3 e 5 quadradinhos. Se esse intervalo PR durar 3 ou menos quadradinhos, ou seja, 0,12 ou menos tempo, eu tenho uma pré-excitação, ou seja, o QRS está sendo estimulado de forma precoce. Ops, não era tempo dele ser estimulado, o NOAV tinha que estar bloqueando isso ainda. Mas ele foi pré-excitado. Né? Por exemplo, essa pré-excitação, inclusive, eu não lembro agora quem respondeu, mas eu mandei um elétron semana passada, sei lá, que tinha um Wolff Parkinson White, né? Uma pré-excitação. A gente tinha um PR curto, né? Um quadradinho, 2, 3 quadradinhos e já começa aqui o QRS. Ó. Ele começa de forma cedo demais, né? Antes de 3 quadradinhos terminarem. Então o QRS ele começa a despolarizar porque tem o quê? Uma via acessória. É como se a onda P, desculpe, o átrio, ele tivesse ligado não só pelo NOAV, ele tivesse uma carninha aqui, um pedaço de carne que fizesse a ligação entre átrio e ventrículo. Então,
a despolarização ela é travada no trígono fibroso, tudo certinho, vai para o NOAV, só que nesse espacinho aqui, ele começa a despolarizar o ventrículo. Só que aqui é célula por célula, vai devagarzinho. Aí o NOAV vai e libera. Então, na hora que libera, puff, excita, né, de forma rápida e geral o ventrículo todo. Então, a pré-excitação, e eu tenho aqui os bloqueios que a gente vai ver, que é quando atrasa mais do que 5 quadradinhos ou de fato bloqueia. Né? A gente chama de bloqueio, mas às vezes só atrasa, não necessariamente bloqueia. Morfologia e duração das ondas com o QRS, a gente tem o QRS aqui já entre 0,8 e 10 milissegundos, então entre mais ou menos ali 2 quadradinhos ou 2 quadradinhos e meio. Mas normalmente a gente vai ter uma coisa aberrante aqui, que é quando a gente tem um QRS extremamente alargado, né? Um QRS muito torto aqui, nada a ver com os outros. Então esse daqui seria uma extrasístole ventricular. Por qualquer via motivo do destino, uma célula ventricular veio aqui e despolarizou e tomou conta aqui desse comando, né, que vinha sinusal, buf, aconteceu aqui uma despolarização ventricular. O segmento ST, que a gente vai procurar, né, a doutora Úrsula vai falar com vocês sobre infarto, então ela vai falar bastante dessa parte. Né, aqui a gente vai ver o supra, o infra, né, sorrindo, triste, enfim. O intervalo QT, que a gente normalmente não calcula, mas para vocês ficarem ligados, né, basta vocês se ligarem aqui, ó, entre um QRS e outro QRS, se uma onda T passa mais ou menos no meio deles dois, eu sugiro que vocês calculem o intervalo QT. Pô, eu tenho que decorar essa fórmula aqui? Não precisa não. Tá? Tem aplicativo para isso. Então, se o T está mais próximo aqui desse QRS do que desse, ó, o meio está aqui, né? Aqui eu estou tranquilo, não preciso calcular não. Mas se o T está passando aqui no meio, aí é melhor calcular que deve ter alguma coisa errada. E a própria onda T, né? Que aí, em relação a alterações, a gente vai ter aqui depressão da onda T, achatamento, né? Ou então alargamento, que a gente vai ver em alguns eletros o que é que faz isso daí, hipercalemia, hipocalemia. Então, questão de treino aqui, a primeira coisa, frequência cardíaca. Frequência cardíaca eu pego aqui, ó, com um bate gostosinho aqui na linha grossa. Ó. Então, se a próxima onda caísse aqui, 300. Se caísse aqui, era 150. Caiu aqui, 100 batimentos por minuto. Perfeito. Próximo item que a gente vai ver é se é ritmo, sinusal ou não. Para ser sinusal, tem que ter onda P positiva em D1, tem. Em D2, tem. E em AVF, P, tem, beleza. E aí, todas elas têm que ser precedidas de QRS. Ó. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, sinusal. Show de bola. O eixo está onde? Esse eletro aqui é aquele que a gente calculou, né? Então, QRS positivo em D1, positivo em AVF. Então, está entre 0 e 90 graus. Já está perfeito para mim. Né? Já pode liberar a cirurgia. Mas se eu quiser interpretar mais como futuro cardiologista que seremos, a gente vai ver D3 e AVF. Por que a gente... Desculpa, D3 e AVL. Inclusive, por que a gente vê D3 e AVL? Porque são as derivações adjacentes a esse intervalo aqui de 90 graus, certo? D1 e AVF, quem é que está do ladinho? É D3 e AVL. Se fosse, por exemplo, o intervalo maior fosse AVF e D1 aqui para o lado, eu olharia AVR e olharia D2. Tá? São as adjacentes desse intervalo maior. Como vai estar aqui quase sempre, AVL e AVF. Então, D3 está aqui positivo, puxa para cá, para baixo, para o cantinho, então seria ou essa do meio ou essa de baixo. E AVL está negativo, então se está negativo não está aqui para cima, está aqui para baixo, seria esse intervalo que puxa mais para cá do que esse do meio. Então, estaria aqui entre 60 e 90 graus. Vamos olhar o intervalo PR e vamos olhar o QRS. Tá? O intervalo PR, enfim, tentar dar um zoom aí na tela de vocês. Ó. Aqui eu tenho uma linha grossa, então vamos contar. 1, 2, 3, 4 quadradinhos até chegar ao primeiro QRS, então 120 milissegundos. Desculpe, são 3? 1, 2, 3, é verdade. 3 quadradinhos desse aqui. 3 vezes 0,04, né? Dá 40, então 120 milissegundos. Isso daqui, ó, quase, se fosse um pouco menos do que isso, já poderia dizer que era uma pré-excitação, tá? Isso daqui é o mínimo que a gente tem que ter. E o quinto item é o QRS.
Tá bom? Então o QRS a gente vê aqui tem 2 quadradinhos, né? Não passa mais do que isso. Então 80 milissegundos. Então, ó, o que é que eu sempre tenho que ver em todos os elétrons? Frequência, ritmo, eixo, PR e QRS. Viu esses 5 itens? É quase certeza que sucesso de vocês encontrarem qualquer arritmia. Porque o demais, você vai ver um supra, você vai ver uma loucura qualquer aí, você bate o olho e já vê. Né? Então o demais está ok. Tá? É muito anormal o que é resto aí. Se você vê esses itens aí, você consegue interpretar de forma mais fina qualquer alteração que tenha. Tá? Então, para a gente treinar mais um pouquinho, eu tenho aqui a frequência. Aqui. Está batendo aqui quase na linha reta. Então, 300. Aqui seria 150. 100. 75. Então, 75 batimentos. O ritmo, vamos ver se é sinusal. Onda P, precedido de QRS. Onda P em D2, onda P em D2 precedido de QRS. Em AVF eu tenho onda P precedido de QRS. Então, ritmo sinusal. O eixo, vamos procurar AVF e D1. D1 aqui é positivo, AVF é positivo. Então, está entre 0 e 90. Vamos olhar para D3 e AVL. AVL está negativo, então puxa aqui para baixo. Ou é do meio ou essa de baixo. E olho para D3, que também é positivo. Então, ficou a mesma coisa da outra, né? Entre 60 e 90 graus. O intervalo PR, cadê? Onda P boa aqui, pronto. Isso daqui, 1, 2, 3 quadradinhos e meio mais ou menos, né? Se puxar um pouquinho desse início aqui, 120, 140 milissegundos aí. E o QRS com 2 quadradinhos também, né? A gente pode ver aqui, 1, 2, 80 milissegundos, o demais ok. Então, outro elétron aqui bem representado, né? Tudo tranquilo com ele. Tá bom? Por exemplo, coisas aberrantes que a gente poderia dar uma olhada. Eu tenho aqui, ó, um V5 bem largo, né? Bem grandão. Se eu contar, tem 1, 2, 3, 4 quadradões. Tá? Um V5 desse com, por exemplo, ó, V2, 1, 2, 3, 4 quadradões. Se esse cara for um homem, por exemplo, uma mulher, eu já tenho aqui, ó, 4 quadradões mais 4 quadradões, já tenho 8 quadradões. Então a gente pode começar a interpretar isso daqui com alguns índices, dependendo aí da homem e mulher, né, o sexo e tudo. Eu já posso dizer que ele tem algumas alterações. Tá bom? Então vamos ver o que é que pode estar de alterado nos elétrons. De forma bem fácil, bem rápida aqui, sem olhar tudo, certo? O ideal é que vocês olhem os 5 itens. Frequência, ritmo, eixo, PR e QRS. Vamos olhar o que está de errado em cada um desses aqui. Ó. Primeiro de tudo, bradicardias, taquicardias ou arritmias. A bradicardia seria um ritmo menor, né, uma frequência menor do que 50, taquicardia uma frequência maior do que 100. E arritmias é isso daqui, ó. Uma hora está largo, outra hora está grudado um no outro. Tá? Mas é uma arritmia sinusal? Porque ó, PQRS, PQRS, D2, PQRS, PQRS, AVF, PQRS, PQRS. Então tem ondas sendo formadas lá no nó sinusal, todas elas precisam de QRS, mas eles são de formas arrítmicas. Então eu tenho uma arritmia sinusal. Se eu pegasse só esse trecho aqui do eletro, eu poderia talvez dizer que tinha uma taquicardia. Aqui, ó, 300, 150, 100, não tinha, né? Menor do que 100, porque estaria puxando para cá. Aqui seria uma bradicardia, vamos ver. Vamos comentar aqui, ó, 100, 300, 150, 100, 75, 60. Aqui talvez tivesse uma bradicardia se eu fosse contar só esse trecho aqui. Tá? Mas vê que todo aqui, ó, é uma arritmia sinusal. O que é uma fibrilação atrial? Fibrilação atrial é quando a gente não tem onda P. Imagine um elétron que está fibrilando, um átrio que está fibrilando, tremendo. Se ele está tremendo, ele despolariza de forma completa toda a massa atrial. Então, se ele despolariza qualquer célula aleatoriamente, eu não tenho uma célula que está despolarizando e mandando no ritmo do coração. Então, eu não tenho a despolarização vindo lá do nó sinusal. Qualquer célula atrial minha, minha não, né, do paciente com fibrilação atrial, está despolarizando de forma aí aleatória. Então, se o paciente não tem essa boa formação de onda P, ele não tem um vetor resultante. Então ele não tem onda P. Então, ó, cadê a onda P aqui em D1? Em D2, ó, não tem. Em AVF, não tem onda P. Notem que parece até, se eu der um zoom aqui, por exemplo, vamos botar aqui mesmo. Notem que aqui parece estar tremido, né, o negócio. Vem aqui, ó, parece que está uma negativa aqui, depois não tem mais nada aqui. Aqui parece estar um pouco positiva. Por quê? Porque é de forma aleatória. Tá? Então, a ausência de onda P mais
um ritmo irregular, ó, note que aqui está dois quadradões perto e aqui já tem mais de 3 longe, né? Então esse ritmo irregular, passa uma, não passa, passa outra, passa devagar, passa mais rápido no AV, isso caracteriza a fibrilação atrial. A ausência de onda P, né, e ritmo irregular. O flutter atrial já é meio que diferente da fibrilação, justamente porque existe uma contração atrial de forma até, uma despolarização atrial de forma até fixa. Só que é uma forma muito acelerada. Olha aqui, ó, a despolarização atrial ela ocorre bufo, 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 bufo. Se fosse pegar aqui essa parte aqui, né, e dissesse que era um QRS, isso daqui era uma taquicardia ventricular, né? Se eu pegar só essa partezinha aqui, ó. Mas isso daqui entendendo como ondas originadas no átrio, é uma taquicardia atrial isso daqui. O flutter não deixa de ser uma taquicardia supraventricular. Só que não é uma taquicardia que dita o ritmo do coração. Porque apesar do coração bater, por exemplo, ó, esse daqui, ó, tá vendo que tá batendo aqui numa linha grossa? Essa linha grossa aqui, se começasse outra aqui, como está começando, é um ritmo de 300 batimentos por minuto. Então, apesar do átrio estar batendo a 300 batimentos por minuto, o coração não está batendo a 300 batimentos por minuto. Porque não passam todas as ondas P's, né? Elas não passam para o QRS. Então, apesar de eu ter uma, entre aspas, uma taquicardia atrial, eu não tenho uma taquicardia ventricular, né, sendo conduzida por isso. Então, e outra coisa é que, por exemplo, aqui, ó, no D1 eu não tenho onda P, né, positiva. Em AVF eu nem sei se isso daqui seria positivo ou seria negativo. E em D2, né, que é esse daqui, eu teria essas ondas aqui, mas não são todas as ondas que são precedidas por QRS. Né? Então essa daqui passou, mas essa daqui não passa, essa daqui não passa. Então isso daqui não é um ritmo sinusal. Tá? Isso daqui a gente vai chamar de flutter. E essa onda aqui eu não chamo de onda P, eu chamo de onda F, de flutter. Né? É uma onda serrilhada, muito rápida. Ela despolariza por sistema de reentrada, provavelmente. Então notem que ao contrário, né, da fibrilação, aqui tem até umas ondas, né, bem formadas, que a gente chama de onda F, e eu tenho ritmos regulares, porque ó, não passa, não passa, passa. Não passa, não passa, passa. Então não passa duas e passa uma, então ele é regular. Né? Nota que de um QRS para o outro, ele tem até uma certa distância ok. Tá? Então não tem onda P, tem onda F, mas o ritmo é regular. E aqui é um fibrila flutter, né? Que é quando tem ondas P em forma de ondas F, mas que são irregulares. Na verdade, isso daqui é um ritmo irregular de uma fibrilação, certo? Tem um nome mais bonito, vou lembrar depois e falo para vocês. A gente chama isso de fibrila flutter quando é íntimo, tá? Uma sobrecarga atrial direita, quando a gente já viu, né, quando a onda P ela fica extremamente elevada, né, positiva demais, ó, onda D2, ó, como está gigantona aqui a onda P, e aí a sobrecarga atrial esquerda, quando a onda P ela aumenta de largura, né, de distância, ó, e tem aquela corcovazinha do camelo, ou do dromedário, sei lá, acho que o dromedário tem uma só, do camelo, que tem duas aqui. Então aqui é uma sobrecarga atrial esquerda, né? A massa atrial esquerda ficou maior e ela demora mais para chegar até a outra ponta do átrio esquerdo e acaba formando essa corcovazinha. Descendo um pouquinho mais, saindo das arritmias atriais, a gente tem as arritmias do NOAV. Né? Então, as arritmias do NOAV eu tenho pré-excitações e eu tenho bloqueios. As pré-excitações é o Wolff-Parkinson-White, que a gente já comentou. Né? O intervalo PR ele é muito curto, então aqui a gente tem uma formação de onda delta, certo? Que é esse início aqui de QRS, mas de forma retardada, né? Célula a célula, e depois o QRS estoura, buf, que é quando passa a condução atrioventricular pelas fibras de His, né? e Purkinje, e aí a gente tem uma despolarização uniforme aí e rápida, né? do ventrículo. Ao contrário aí do Wolff-Parkinson-White, das pré-excitações, eu tenho os bloqueios. Então, o bloqueio, como eu disse, nem sempre é bloqueio de fato, né? Às vezes ele é só atrasado. Então, notem que essa onda P aqui, ó, ela é muito demorada para originar um QRS. Então, é como se o NOAV ele estivesse checando coisa demais ali para deixar a despolarização passar para o ventrículo. Então, eu tenho, se é de 3 a 5, eu tenho 5 quadradinhos aqui ou mais,
né, do início da onda P até o início do QRS. Então aqui tem, sei lá, só aqui tem quase 5, né? São 4 mais ou menos quadradinhos, mais uns 2, 3 aqui. Então tem uns 6 a 7 quadradinhos. Então eu tenho aqui um bloqueio de primeiro grau, ou seja, ele não bloqueia, né? Ele só atrasa. O bloqueio de segundo grau ele se divide em MOBITS 1 e MOBITS 2. O MOBITS 1 ele atrasa pra caramba e bloqueia. Aí de fato ocorreu um bloqueio aqui. Tá? Ele vai avisando que não vai vir e falta. Certo? O MOBITS 2 ele não avisa nada. Ele tá aqui de boa, tá aqui de boa, tá aqui de boa e bloqueou. Do nada, tem uma onda P solta aqui. Não tem QRS. Não bloqueou, não bloqueou, não bloqueou e por aí vai. O MOBITS 2 ele já é considerado um caso mais grave de bloqueio. Porque isso daqui, ok, tá até de boa. Mas já é melhor se passasse um e bloqueasse outro, passasse um e bloqueasse outro, aí o cara já fica meio descompensado aí, chocando, né? E o bloqueio de terceiro grau é aquele que de fato não passa nada, né? Aqui tem onda P, onda P, onda P, onda P. Você nota que a onda P, ó, de uma distância para outra, onda P, ela tem até um ritmo regular, né? Mas não é sincronizada com os QRS. Ó. O QRS está aqui, o outro só vai aparecer aqui, o outro só vai aparecer aqui. E como eu disse, o ventrículo também despolariza, só que em um ritmo muito mais, né, devagar. Então, olha a distância de um QRS para o outro e olha a distância de uma onda P para outra. Isso daqui era para determinar o ritmo do coração. Só que aí o NOAV bloqueou de fato a onda P toda, então o QRS começa, alguma célula, né, do ventrículo vai começar a mandar no ritmo cardíaco. Aqui eu tenho um resuminho, né, dos bloqueios. Então, a onda P atrasada no bloqueio primeiro grau. Aqui vai atrasando até que bloqueia. Bate, bloqueia do nada. Aqui um 2 para 1, bate, bloqueia, péssimo isso daqui. Alto grau, quando bate, bloqueia, bate, bloqueia, certo? Então pior ainda, esse cara aqui pode entrar em choque fácil. E o terceiro grau, que é o bloqueio AV, né, de total. Tá? Então notem que a gente já, só de olhar as ondas P, a gente matou um monte de arritmia atrial. Só de a gente olhar aqui o intervalo PR, a gente já matou pré-excitações e bloqueios atrioventriculares, né? Como é que eles funcionam. Por isso a importância de ver esses dois itens aí em todos os eletros. Tá? O PR e o ritmo e frequência. Aqui a gente já vai cair para a parte do ventrículo de fato, certo? Então aqui já é um bloqueio de ramo, ou seja, de um dos lados do ventrículo. Então essa é a importância da gente ver sempre o QRS. Então a gente já vê a importância de ver ritmo, frequência, depois a importância de ver o intervalo PR e agora a importância de ver o QRS. Tá? E vai ter a importância de ver o eixo do coração. Para saber o que tem para interpretar no QRS, a primeira coisa é que, como ele é despolarizado todas as células, né, de forma uniforme e eficaz, vamos dizer assim, pelas feixe de Riese e fibra de Purkinje, ele é para ser rápido, 0,8 segundos, ali 2 quadradinhos, está tudo certo. Mas quando tem um bloqueio de um lado, certo, seja ele do direito ou do esquerdo, para começar, começo de tudo, ele atrasa. Porque um lado despolariza rápido, o outro vai ser célula por célula, então vai ser mais retardado. Então a primeira coisa que a gente nota já é um atraso aqui, ó. Ele já demora mais do que 2 quadradinhos. Então nota aqui, 1, 2, 3 quadradinhos, certo? Deixa eu ver se eu pego mais um aqui, legal. Ó. Esse daqui tem 1, 2, 3 quadradinhos, certo? Até 4 aqui, né? Ó. Que aqui ele está negativo, mas ele continua. Então 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então ele está muito retardado aqui. Tá? E aí dicas, né, que eu aprendi lá no Medicurso e levo para a vida, é seta de carro. Né? Quando você vai dar seta para a direita, você não bota a seta para cima, você vai dar seta para a direita, você bota a seta para baixo. Então você olha para V1, se a seta está para cima, ó, bloqueio de ramo direito. Se a seta está para baixo, ó, bloqueio de ramo esquerdo, certo? Curso de dicas. Então aqui, ó, eu tenho uma onda T, né? Mas aqui eu tenho um QRS alargadão, certo? Ó, quase metade aqui desse quadradão todo, então 3 para 4 quase quadradinhos, né? Grandão ele na voltagem também. Como isso daqui está muito perto aqui do lado direito, né? Na frente do ventrículo, do externo, então provavelmente aqui eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, né? E talvez até uma hipertrofia aí de ventrículos, tá? Que a gente vai ver já já. Então bloqueio de ramo direito, seta para cima, bloqueio de ramo esquerdo, seta para baixo, com QRS aí maior do que 3 quadradinhos. Tá? Lembre-se que isso daqui são várias dicas e a gente só está interpretando tudo aquilo que a gente aprendeu em como ver, né,
o que olhar em todos os elétrons. Então eu estou mostrando para vocês o que é que pode estar alterado em cada um desses itens. Não estou falando das doenças nem de cada um desses. Olha que legal esse negócio aqui. Isso daqui é um traçado de marca-passo. Eu tenho as espículas, certo? Que é quando acontece o choque. Certo? Isso daqui são as espículas que dão um choquinho no coração. E essas espículas, como o marca-passo está grudado ali no ventrículo, provavelmente, bicamaral, átrio e ventrículo, esse daqui está grudado no ventrículo, ele gera aqui um complexo QRS alargado. Por quê? Porque se ele está grudado no ventrículo, ele não está grudado no AV, por exemplo. Então não vai despolarizar a massa ventricular de forma uniforme e rápida. Ele vai despolarizar como? Célula por célula. Então vai demorar para chegar do outro lado. Então vamos dizer que esse, que é o mais comum, né? O marca-passo está do lado direito do coração. Se ele está do lado direito do coração, vai demorar muito para esse estímulo chegar no lado esquerdo do coração. Então ele tem um padrão como se fosse de bloqueio de ramo esquerdo, certo? Então, ó, a setinha aqui, né, o QRS alargado, 1, 2, 3, quase 4 quadradinhos, e com a setinha para baixo, né, em V1. Então é como se ele tivesse um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Tá? Por quê? Porque o marca-passo ele fica no lado direito normalmente. Aqui a hipertrofia ventricular, né, que eu tenho aqui aquele caso, né, do V5, tá, e um V1 ó, extremamente alargado. Então a hipertrofia ventricular, né, à esquerda, ela tem massa muito maior colado ali em V5, V6. Então vai ser normal eu pegar uma voltagem muito alta aqui em V5 ou V6. E aí eu tenho alguns padrões, né, alguns índices, Sokolov-Lyon, eu tenho outros de Cornell, que aí eu calculo, tá? Mas o que é que eu sugiro para vocês? Bata um olho, né, eu vi aqui, ó, frequência, ritmo, eixo, tudo certinho, PR, QRS. Aí você vê uma coisa aberrante assim, ó. O que é aberrante que eu digo? Porra, esse QRS está passando aqui e topando aqui na curva de V4. Isso para mim é aberrante. Tá? Esse V4 aqui, ele está passando aqui na linha do papel. Isso não é normal. Tá? Então, é por isso que eu digo que é fácil de vocês interpretarem, né, quando tem alguma coisa além daqueles 5 itens que eu falo para vocês. Olha esse segmento aqui ST, ele tem um padrão de strain. O que é strain? É quando tem essa depressãozinha aqui, como se fosse um infra. Tá? E aqui uma onda T, ao contrário do QRS, que o normal dela é sempre estar acompanhando o QRS. Então isso daqui é padrão de hipertrofia ventricular. E por que esquerda? Porque está aqui bem colado aqui no lado esquerdo, né, que é o V5 e o V6, né, são as derivações horizontais que estão coladas ali no lado esquerdo. Tá? Então, pô, bati o olho, tá estranho esse negócio aqui. Vamos ver os índices de Sokolov, Lyon, de Cornell, vamos ver se está batendo. Aí vocês pegam uma calculadorazinha, pega lá na internet, vê qual é o índice, calcula para ver se tem. Não teve, glória. Teve, isso é o mágico. Oi! Então, aqui eu tenho extrasístoles, certo? Então eu passo um pouquinho de bloqueio de ramos, né, problemas do ventrículo, passo um pouquinho da hipertrofia dos ventrículos, e aqui eu já vou para problemas elétricos, vamos dizer assim, do ventrículo mesmo. E extrasístoles. Extrasístole é um problema? Não, todo mundo tem, certo? Todo mundo fizer um rotor aqui, vai dar, sei lá, umas 300 extrasístoles. Mas quantas vezes vocês batem o coração por dia? Eu chuto aí umas, sei lá, 75 né, vezes por minuto. Se eu tenho 60 minutos em uma hora e um dia tem 24 horas, eu chuto aí uns 100 mil batimentos por minuto. Então, se você pega umas 400 extrasístoles no dia, é nada comparado a 100 mil batimentos por minuto. Tá? Então, seu coração trabalha pra caramba, é normal dele dar um tilt de vez em quando. Extrasístoles são ok. Né? O que não pode acontecer de fato é isso daqui. Ó. Por exemplo, isso daqui é um bigeminismo. Bate normal e tem uma extrasístole. Bate normal e tem uma extrasístole. Aqui já começa a ser doideira, certo? Tem coisa errada nesse negócio. Ou então um trigeminismo, né? Bate e uma extrasístole. Bate normal, normal e uma extrasístole. Aqui já pode ter alteração de magnésio, pode ter alguma alteração cardíaca que leva a essas situações. Pior do que talvez bater normal, normal e aparecer uma extrasístole é ter extrasístoles consecutivas. Tá? Então, por que é muito ruim isso daqui? Porque quando eu tenho extrasístoles consecutivas, eu não tenho tempo do meu coração encher bem nesse período aqui. Tá? Mas lembrem que a cada, eu falei isso para vocês, a cada 25 quadradinhos desse daqui eu tenho 1 segundo. Então, ó, são 5 quadradões. Então, por exemplo, aqui, 1 quadradão, 2, 3, 4, 5. Aqui tudo seria 1 segundo. 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Até aqui são 2 segundos, certo? Então vamos dizer que o coração parou de bater normal durante 2 segundos. Aqui ele ainda deu uma bombeada para frente e aqui ele não encheu direito.
2 segundos, tá ok, né? Todo mundo sobrevive, ninguém sente nada. Talvez você sinta até uma negócio, uma coceirinha aqui no peito e tal. Mas ok, você vive isso daqui tranquilo. Tá? O que não pode é essa extrasístole aqui deixar de ser pareada, né, aos pares, deixar de ser consecutiva e ela passar a ser sintomática. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma extrasístole não sustentada, é igual a isso daqui durar menos do que 30 segundos ou não dar sintomas. Então, pô, não senti nada, não desmaiei, não dei tontura, não tive nada e demorou menos que 30 segundos. Ok, não sustentada. Agora, durou mais do que 30 segundos ou deu sintoma, o paciente caiu, sei lá, deu lipotina, síncope, aí ela vira sustentada, aí dá problema, certo? Isso daí é ruim para o paciente. Ele tem que fazer alguma coisa, botar um desfibrilador interno, alguma coisa tem que ser feita. Até porque, durar mais do que 30 segundos, eu posso caracterizar como o quê? O que seria isso daqui, ó? Olha como é simples e fácil se você fizer sempre a mesma coisa. Frequência cardíaca. Estou aqui, uma linha grossa. Se fosse bater aqui era 300. Está batendo aqui é 150. Isso daqui é uma taquicardia. É sinusal? Cadê onda P? Não estou vendo. Então não é sinusal. É de origem atrial? Não estou nem vendo onda P. Então seria flutter, não é. Não tem onda F. Fibrilação também não é rítmica, ó, 150, 150, 150, tá tudo certinho, a cada 2 quadradões. Né? E se eu pegar aqui o QRS, não tem PR, né, porque não tem onda P, e se eu pegar aqui o QRS, olha a duração dele, gigante, né, 4 quadradinhos, 5 quase. Então isso daqui é de origem ventricular. Né? Eu sei que de origem ventricular. E se é de origem ventricular e tem acima de 100 batimentos por minuto, é uma taquicardia ventricular, sucesso. Tem pulso, dá para reverter com sincronização. Não tem pulso, é desfibrilação, é um ritmo de parada. Tá? Então, outro ritmo de parada, além da taquicardia ventricular, monomórfica, né, bonitinha, igualzinha, é a fibrilação ventricular, que é essa daqui. Ó. Essa fibrilação ventricular é a mesma coisa da fibrilação atrial. Você não vê uma boa formação de QRS nesse caso aqui. Na fibrilação atrial, o átrio está contraindo loucamente, né? Despolariza lá tudo errado. A despolarização ventricular, o ventrículo está fibrilando, ele está tremendo, está despolarizando de forma toda errada. Só que como a massa ventricular é muito maior, aquele tremido que a gente viu lá na parte atrial, né, às vezes um pouquinho negativa, às vezes um pouquinho positiva, a gente vê muito grosseiro aqui, né? Então, a fibrilação ventricular não tem uma coisa uniforme, ela bate completamente de forma irregular. E aí, se o coração está fibrilando, está tremendo, ele não vai ejetar sangue de jeito nenhum. Então, 2 ritmos de parada. Você tem que dar aquela reiniciada no coração. E aqui, 2 ritmos de parada, que a gente tem atividade elétrica sem pulso, que pode ser P, QRST, tudo bonitinho, né? No livro, na prova, pode cair assim, mas que na prática geralmente aparece assim. Uma ausência de onda P, uma bradicardia, um QRS extremamente alargado. E o ritmo de assistolia, né? Lembrar do protocolo para verificar ganhos, cabos e derivações, para ver se está tudo certinho mesmo e se realmente de fato é uma sistolia. A parte de infarto, que a doutora Úrsula vai dar com vocês, eu vou passar aqui de forma mais breve, rapidinho, na verdade não vou passar. Infarto. Algumas alterações agora da repolarização ventricular, né, da onda T, se eu tiver muito alta pode ser sugestivo de hipercalemia, a hipocalemia, uma onda T muito achatadinha, né, a ter presença de onda U, ao contrário aqui da onda P, certo? Que ela fica mais eminente na hipocalemia e menos evidente na hipercalemia. Há um tosside de points, muito bonito de ver, mas triste para o paciente, né? O nome já diz que ele tosse as pontas, é a história aí do lençol, né? Que você tosse as pontas do traçado, então você começa a ter muito positivo, vira para negativo e vira positivo de novo. Isso precede muito, né, as taquicardias ventriculares, ritmo de parada sem pulso, e ele é muito causado aqui por distúrbios eletrolíticos também. Um BDAS e um BRD, então aqui um dos exemplos, porque que eu tenho que ver o eixo do coração, ó, aqui eu tenho D1 positivo, então ele está para 0 grau. E a VF ele está negativo. O que é isso? É negativo, ele está aqui para cima, certo? Então é entre 0 e 90. Esse coração está desviado para a esquerda. Tá? Se você olhar bem direitinho aqui e analisar, isso daqui vai dar um bloqueio divisional antero-superior esquerdo, certo? A gente tem 3 ramozinhos de cada ramo, vamos dizer assim. Então, esse antero-superior não é um bloqueio total do ramo esquerdo, é um bloqueio parcial do ramo esquerdo, que é do divisional antero-superior. Isso daqui e um BRD, olha o BRD aqui, ó,
não dá para ver direito, mas aqui tem, tá vendo aqui, um quadradão, né? Duas linhas retas aqui no meio, então seriam 3 quadradinhos. Então eu tenho um alargamento aqui do QRS e tenho setinha para cima, então BRD. Isso daqui é característico aqui de doença de Chagas. Não é tão comum de pegar não, mas a gente é meio que endêmico, né, numa área, então tem que saber. Um eletro de derramezinho pericárdico, né, ó, QRS aqui grandão, menorzinho, e depois vai subindo de novo, então aqui é o líquido se mexendo, faz com que a voltagem seja lida de forma diferente. Então esse característico um derramezinho pericárdico. Tá? E aqui um citos inversos totalis. Eu acho que é o último. Olha que legal. Aqui D1 todo negativo, AVF aqui meio positivinho, né? Meio isoelétrico até quase. Então seria, ó como é legal isso daqui, né? O D1 muito positivão, mais do que qualquer outra derivação, e um AVF que é perpendicular a D1, quase isoelétricozinho, né? Para cima e para baixo, ou isodifásico. Então, muito provavelmente um vetor resultante aqui que está deitadinho. Né? Pode ser um paciente gordinho, baixinho, um paciente brevilíneo que está com um vetor bem horizontal. Só que ele está negativo, né? Não tem nada a ver um vetor negativo, ele está super desviado para a direita. Então, se você pegar aqui, aqui D2, negativo também. Caramba, negativo, então ele está lá para cima. Que porra de vetor é esse? E aí você tem um sítio inverso totalis que se você girasse, olha como ele fica legal. D1 passa a ser positivo, D2 passa a ser positivo, AVR aqui passa a ser negativo, tá? Então isso daí é o coração mesmo que está invertido, tá bom? Óbvio que o comum não é você achar os sítios inversos totalis, né? O comum é você chegar lá, olhar as derivações e, pô, tá trocado essa merda aqui, vamos refazer esse negócio. Tá? Então você tem aí até isso daí você pode achar, mas o normal é estar com as derivações erradas. Muito bem, jovens, lembrem sempre de fazer frequência cardíaca, lembrem de fazer o ritmo, se é sinusal ou não, lembrem de ver o eixo do resultante do paciente, pelo menos ali entre 0 e 90 graus já está sucesso. Lembrem sempre de ver o intervalo PR e qual a duração do QRS. Tenho certeza que vocês verem esses 5 itens, o resto vocês vão observar que está estranho, está diferente, e vocês vão parar para raciocinar um pouco. Gosto pra caramba desse GIF aqui, né? É legal. Nem sei mais o site que eu fiz isso. Muito obrigado.